Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Essa semana nós vamos falar sobre estados limites. Estado limite último, estado limite de serviço, o que nós temos que levar em consideração em cada um deles e, além do mais, nós precisamos entender o que é cada um deles. Nós precisamos entender o porquê que nós dimensionamos a estrutura para estado limite último, o porquê que nós temos que atender ao estado limite de serviço, e também entender o que cada um leva em consideração. Quando nós estamos falando de estado limite, o que é um estado limite? Nós estamos falando sobre o desempenho da edificação, o desempenho da estrutura que nós estamos dimensionando, seja em relação à segurança, seja em relação à funcionalidade dessa estrutura, e também nós não podemos deixar de levar em consideração a estética da nossa estrutura. Então, o estado limite último e estado limite de serviço são termos que nós utilizamos dentro da engenharia, nas conversas também, entre os projetistas, e que nós precisamos entender um pouco mais sobre o que é cada um deles, tá? O porquê que nós precisamos atender a esses dois tipos de critérios, a esses dois tipos de estado limites, tá? Basicamente, eles são critérios de segurança, tá? Que são estabelecidos pela 6118 e que se refere aos procedimentos de projeto que nós devemos tomar referente às estruturas de concreto. De uma forma mais simples, quando nós falamos de estados limites, tá? Significa que nós estamos deixando de atender alguns requisitos de funcionamento da estrutura, tá? Seja estético, seja a parte estrutural mesmo, referente a um pilar, uma viga, uma laje que já não está mais em condições de ser utilizado, tá? Significa que nós estamos interrompendo, por alguma razão, tá? Pode até ser mesmo por um colapso da estrutura, a funcionalidade desses elementos, tá? Basicamente, quando estamos falando sobre estado limite último, tá? Depois nós vamos falar sobre estado limite de serviço, mas sobre o estado limite último, nós estamos falando do esgotamento da capacidade resistente da estrutura, tá? Ou seja, essa estrutura está entrando em colapso. Quando eu falo estrutura, eu estou falando de pilar, estou falando de viga, estou falando de laje, estou falando de qualquer elemento estrutural. Todos os elementos eles são dimensionados para esses critérios. E quando nós estamos falando de estado limite último, sempre associem a palavra último como se fosse algo que nós, engenheiros civis, nós não queremos que a estrutura chegue. Significa que nós estamos determinando que seja feita uma paralisação no uso dessa estrutura, tá? Vamos colocar aqui uma história nisso aqui. Então, se eu estou com uma estrutura em concreto armado e essa minha estrutura ela está caindo, está entrando em colapso, significa que eu estou no meu estado limite último. E quando chega nessa etapa, é preciso fazer reparos, é preciso fazer algum tipo de reforço ou até mesmo a demolição, tá? Porque eu perdi totalmente as propriedades físicas dos meus elementos. Então, para isso, eu tenho a necessidade de fazer algum tipo de reparo, algum tipo de recuperação na minha estrutura. E referente ao estado limite último, nós temos alguns critérios que nós temos que levar em consideração que está lá na 6118. Tá? O primeiro deles é que nós temos que atender ao estado limite último de perda de equilíbrio da estrutura, admitida como corpo rígido. Tá? Mas vamos parar para pensar o que é isso. O que é um corpo rígido, perca de equilíbrio, como que funciona. Vamos pensar num pórtico, tá? Pilares e viga. Ele é um corpo rígido, tá? Ele tem deformações e ele está equilibrado. Tá? Ele não entrou em colapso, ele está com as cargas todas distribuídas uniformemente e está em equilíbrio. Quando eu perco o equilíbrio desse meu corpo que é rígido, tá? Significa que eu estou no meu estado limite último. Significa que eu vou ter um colapso, significa que eu vou ter algum tipo de patologia que venha a comprometer a funcionalidade da minha edificação. Tá? Outro ponto que também nós temos que levar em consideração é o esgotamento da capacidade resistente da estrutura. E o que é isso? Vamos parar para pensar em FCK. Se nós estamos trabalhando com FCK de 30 MPa, a partir do momento que eu passo desses 30 MPa da minha resistência do concreto, da minha resistência da estrutura, significa que eu estou tendo um esgotamento da capacidade resistente dessa estrutura, tá?
seja ela do aço, seja ela do concreto, enfim, eu estou perdendo a capacidade resistente. Então eu tenho que levar isso em consideração também para o dimensionamento do estado limite último. Outro fato que eu tenho que levar em consideração é referente a esse esgotamento, considerando os efeitos de segunda ordem. Tá? A partir do momento que eu estou tendo um efeito de segunda ordem na minha edificação, eu também tenho que considerar esses efeitos referente à capacidade resistente da minha edificação. Também tenho que atender ao estado limite último provocado por solicitações dinâmicas. Tá? E para nós entender um pouco melhor isso, vamos pensar numa ponte. Tá? A ponte ela foi dimensionada com uma capacidade resistente, porém, como eu tenho tráfego de veículos, eu tenho carga atuando, carga saindo, significa, vamos supor, tem uma carreta que passa nessa minha ponte, então a minha ponte ela sofreu uma solicitação, a carreta saiu da ponte, ela aliviou, digamos assim, o peso. O que isso vai acontecer? Isso é uma solicitação dinâmica, tá? Eu vou ter fadiga nessa minha capacidade resistente, nessa minha estrutura. Então, significa que com o tempo, essa minha fadiga na minha ponte, ou seja, recebe carga, retira carga, recebe carga, retira carga, isso ocorre a fadiga na minha estrutura. Quando acontece isso no decorrer do tempo, referente ao ambiente que está essa minha estrutura, referente à temperatura também, a minha capacidade resistente vai diminuir. Tá? E isso também é o estado limite último, tá? Porque a partir do momento que eu perco a capacidade resistente, eu estou, digamos assim, chegando mais perto de um colapso. Tá? Falando em colapso, eu também tenho que atender ao colapso progressivo. Tá? E um exemplo de colapso progressivo é quando eu perco a capacidade resistente de um pilar, de uma viga, e isso faz com que eu tenha essa redistribuição de cargas, tenha uma sobrecargas nos outros elementos que faz com que eles percam a capacidade resistente também. Tá? Vamos supor que eu tenha 4 pilares que foram dimensionados para estarem trabalhando com cada um deles com mais 3 pilares. A partir do momento que eu perco a capacidade de um pilar, significa que eu vou ter um colapso progressivo. Tá? Meus outros pilares, meus outros elementos, eles não estavam preparados para esse tipo de situação. Eu vou ter esse esgotamento da capacidade resistente da estrutura. Em relação a isso também, a consideração dessa minha estrutura exposta ao fogo. A partir do momento que eu estou colocando essa minha estrutura em uma situação que ela não foi planejada, eu vou ter uma perda de capacidade resistente dessa minha estrutura. Da mesma forma, quando eu tenho terremotos, abalos sísmicos, enfim. Se a minha estrutura ela não foi planejada para aquilo, consequentemente, eu vou perder a capacidade resistente dela. Alguns exemplos de estado limite último por exemplo, um pilar que não foi bem dimensionado, ou também que não foi posicionado corretamente as armaduras, tá? Faz com que ele entre no seu estado limite último, ele vai perder a sua capacidade de resistir aos esforços, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma viga que não foi posicionada corretamente as armaduras negativas, ou também a insuficiência de armaduras positivas, a partir do momento que ela receber as cargas que foram dimensionadas, mas ela foi executada de maneira errada, ela vai entrar no seu estado limite último, e nesse caso é preciso fazer uma intervenção, é preciso fazer um reparo, é preciso fazer algum tipo de reforço para que esse elemento volte a ter a sua capacidade resistente, tá? A utilização também de materiais que não foram empregados, de materiais que não estavam no dimensionamento, ou algum material que não estava especificado em projeto, até mesmo a redução de FCK. Dimensionei minha estrutura com FCK de 30 MPa e foi executado com uma resistência de 20 MPa, significa que eu estou diminuindo a capacidade resistente do elemento novamente, e isso vai trazer em risco as pessoas que estão nesse ambiente, vai trazer em risco a minha estrutura como um todo. E a partir disso, a partir do momento que nós fazemos o dimensionamento, fazemos as verificações referente ao estado limite último, nós também precisamos atender ao estado limite de serviço. O último, lembra que nós comentamos antes, a palavra último nós não queremos chegar a esse ponto. Quando nós estamos falando de serviço, significa que nós estamos
utilizando a estrutura. Porém, existem alguns limites. Existem estruturas que ela pode ser utilizada, porém ela causa algum tipo de desconforto ao usuário, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar essas pontes antigas de interior. Quando você passa por cima dessa ponte, essa ponte, tu pensa, meu Deus, essa ponte vai cair, tá? E por mais que ela não vá cair, por mais que ela não entrou no seu estado limite último, mas ela está te incomodando, está te trazendo algum tipo de desconforto, seja visual, seja sensorial, seja porque essa minha ponte está vibrando, tá? E eu falei ponte só para referenciar um exemplo, mas nós podemos parar para pensar em referente a uma viga. Se nós olharmos para uma viga e nós percebermos, tá? Nós tivermos essa visualmente, olharmos essa viga estar deformada, significa que ela está acima do estado limite de serviço. Nós não estamos atendendo ao estado limite de serviço. Por quê? Está trazendo algum tipo de desconforto visual e que aquilo não pode estar acontecendo. Nós precisamos atender a esse tipo de limite para que nós possamos manter o conforto desse ambiente, o conforto visual dessa estrutura. Além do visual, lembra que eu comentei antes que eu estou tendo a sensação que está vibrando, estou tendo a sensação que está balançando. E isso também é limites do estado limite de serviço que nós precisamos atender em projeto. E o que isso pode trazer de patologia, o que pode trazer de problemas a partir do momento que eu tenho uma viga, que ela passou do meu estado limite de serviço, ou seja, ela está deslocando um pouco mais do que está prescrito na norma, significa que talvez pode vir a emperrar uma porta, talvez uma janela já fique um pouco mais difícil de abrir, ou até mesmo um desplacamento de revestimento. Tá? Não significa que vai cair, não significa que a minha estrutura vai entrar em colapso. Porém, essa minha estrutura ela já não é mais usual, ela já não tem mais uma funcionalidade. Tá? Por quê? Porque ela está me atrapalhando para abrir a porta, está me atrapalhando para abrir a janela, está aparecendo trincas na minha parede. Então, a partir disso, a partir desse momento, significa que eu ultrapassei o meu limite de serviço. Eu não estou mais com conforto no meu ambiente. Tá? Então, eu preciso tomar esses cuidados referente à durabilidade da estrutura, referente à aparência visual, referente ao conforto das pessoas que estão utilizando. E um exemplo disso, de estado limite de serviço, que nós estamos verificando os deslocamentos da estrutura, essa aceitabilidade sensorial visual, estamos atendendo à vibração da minha estrutura, a essa funcionalidade. Vamos supor que estamos com uma viga de 4 metros de vão, tá? Referente à norma, referente a 6118 de 2014, para que essa minha viga esteja dentro do limite visual de deslocamento, ela pode deslocar até 1,6 centímetros, tá? Que é o L sobre 250. Então, se eu tenho um vão de 4 metros, 400 dividido por 250, eu tenho 1,6 centímetros. Porém, ela deu uma flecha de 2 centímetros, tá? Significa que a minha estrutura ela não vai entrar em colapso, certo? Porque ela foi dimensionada as armaduras, porém, ela está acima do meu limite de serviço, tá? Ela está deslocando 2 centímetros, tá? Sendo que o meu limite é 1,6. Então, significa que eu tenho que intervir referente a contraflechas, referente a aumentar a seção transversal, referente a aumentar o FCK, para que essa minha viga ela atenda ao limite de serviço. Tá? Ela tem que estar sempre dentro dos limites normativos para que eu possa atender a todos esses critérios da norma. Tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês referente a esses dois tipos de estados limites, tá? Tanto último, tanto de serviço, o que nós temos que levar em consideração em cada um. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os estados limites. Um grande abraço e até mais!